Um milionário levou sua filha muda a um café e ficou paralisado quando uma jovem usou linguagem de sinais. Papai, você não está me escutando. Marcelo levantou os olhos do celular, onde digitava uma resposta urgente para o cliente. Lívia estava sentada na cadeira ao lado, mexendo no canudo do suco de laranja. Desculpa, filha. O que você disse? Nada. Ela voltou a olhar pela janela do café. Marcelo suspirou. Sabia que tinha sido grosso, mas a reunião de segunda-feira não podia dar errado. Voltou a digitar no celular quando percebeu que Lívia estava fazendo gestos estranhos com as mãos. O que você está fazendo? Brincando. Uma jovem barista se aproximou da mesa deles com um pano na mão. Com licença, posso limpar aqui? Marcelo acenou que sim, sem tirar os olhos da tela. A barista começou a passar o pano na mesa quando parou. Olhou para Lívia, que continuava fazendo os gestos. Oi, como você está? A barista moveu as mãos de forma diferente, como se estivesse dançando no ar. Lívia sorriu e respondeu da mesma maneira. As duas começaram uma conversa silenciosa, que fez Marcelo largar o celular. O que vocês estão fazendo? Conversando, respondeu a barista. Ela sabe Libras. Libras? Que Libras? Língua de sinais. A jovem estendeu a mão. Eu sou a Júlia. Marcelo ficou parado, olhando para a filha como se ela fosse uma estranha. Lívia, onde você aprendeu isso? A menina baixou as mãos e encolheu os ombros. Não lembra de mim? Júlia se agachou na altura de Lívia. Eu conheci você quando era bem pequeninha. Como assim? Marcelo se inclinou para a frente. Sua esposa, Marina, né? A gente se conheceu na universidade. Ela fazia parte de um projeto de extensão que eu coordenava. O nome da esposa morta fez Marcelo fechar o punho em cima da mesa. Marina nunca me falou de projeto nenhum. Ela não contou muita coisa para você, pelo visto. Júlia se levantou. Posso sentar um minutinho? Marcelo olhou ao redor. O café estava quase vazio. Só tinha mais uma mesa ocupada no canto. Rápido! Júlia puxou uma cadeira e sentou ao lado de Lívia. Marina me procurou quando a Lívia tinha uns 2 anos. Disse que queria que a filha aprendesse Libras, mesmo sendo ouvinte. Por quê? Ela não explicou direito. Só disse que achava importante. Júlia tocou no braço de Lívia. E me fez um pedido estranho. Que pedido? Que se alguma coisa acontecesse com ela, eu procurasse vocês. Para manter a Lívia em contato com a língua de sinais. Marcelo sentiu o estômago revirar. Marina sempre foi reservada, mas esconder isso dele? E por quê? Você está mentindo. Não estou. Júlia tirou o celular do bolso do avental. Olha aqui. Ela mostrou uma foto antiga. Marina segurando Lívia no colo, as duas fazendo sinais para a câmera. Marina vinha aqui no café às vezes, trazia a Lívia e a gente praticava. Praticava o quê? Libras. A Lívia era boa demais para a idade. Marina dizia que ela tinha facilidade. Marcelo olhou para a filha. Lívia estava quieta, brincando com o guardanapo. E por que Marina faria isso escondido? Júlia deu de ombros. Ela disse que você não ia entender. Entender o quê? Que a Lívia tinha o direito de conhecer outras formas de se comunicar. Ela não precisa de outras formas. Ela ouve perfeitamente. Eu sei, mas Libras não é sobre surdez só. É sobre cultura, identidade. Marcelo se levantou da cadeira. Vamos, Lívia. A menina pegou a mochila, mas antes de sair fez um sinal para a Júlia. A barista sorriu e respondeu da mesma forma. O que ela disse? Marcelo perguntou já na porta. Até logo. Do lado de fora, caminhando até o carro, Marcelo segurou a mão da filha com mais força que o normal. Lívia, você se lembra da mamãe te ensinando essas coisas? Um pouquinho. Por que nunca me contou? Você nunca perguntou. Marcelo parou na calçada. Olhou para a filha de 6 anos e percebeu que ela tinha razão. Ele nunca perguntava sobre muita coisa. A gente pode voltar lá amanhã? Lívia puxou a mão dele. Por quê? Gostei da Júlia. Marcelo olhou para trás, através da vitrine do café. Júlia estava limpando outras mesas, mas acenou quando viu eles do lado de fora. A gente vai ver. Mas enquanto colocava Lívia no banco de trás do carro, Marcelo já sabia que voltaria. Não por curiosidade sobre a Libras ou por causa da barista simpática. Ele voltaria porque Marina havia guardado um segredo. E agora ele precisava saber por quê.
Marcelo chegou ao café no dia seguinte sem a Lívia. Júlia estava atrás do balcão preparando um cappuccino quando o viu entrar. Cadê a Lívia? Na escola. Ele se aproximou do balcão. Preciso conversar com você. Sobre ontem? Sobre Marina. E sobre essa história de Libras. Júlia terminou de fazer a espuma do leite e entregou o café para outro cliente. Posso fazer uma pausa daqui 10 minutos. Marcelo pediu um café e foi sentar na mesma mesa do dia anterior. Ficou mexendo no açúcar até Júlia aparecer com uma xícara na mão. Marina não contou nada mesmo para você? Ela perguntou sentando. Nada. E isso está me deixando louco. Ela disse que você era meio resistente a coisas novas. Marcelo riu sem graça. Resistente como? Que você achava que a Lívia tinha que ser normal. Ela é normal. Eu sei, mas Marina achava que você não ia gostar da ideia da Libras. E ela estava certa. Marcelo bebeu um gole do café. Não vejo necessidade. Necessidade de quê? De complicar a vida da menina. Ela já perdeu a mãe, não precisa de mais confusão. Júlia balançou a cabeça. Libras não é confusão, Marcelo. É uma língua. Uma língua que ela não precisa. Como você sabe? Porque ela ouve bem, fala bem, está se desenvolvendo normalmente. E se não estivesse? Marcelo parou com a xícara no meio do caminho. Como assim? E se a Lívia fosse surda? Você faria o quê? Mas ela não é. Não é. Mas e se fosse? Marcelo colocou a xícara na mesa com força. Não foi. Pronto. Tá bom. Júlia cruzou os braços. Mas posso te fazer uma pergunta? Fale. Por que você veio aqui hoje? Marcelo ficou quieto. Não sabia responder. Porque você quer entender o que a Marina estava pensando, né? Talvez. Então me deixa ajudar. Como? Me contrata. Marcelo quase engasgou com o café. Te contratar para quê? Para ser intérprete da Lívia e professora. Ela não precisa de intérprete. Precisa de alguém que mantenha a Libras viva para ela. Por quê? Porque era o que a Marina queria. Marcelo ficou olhando para as próprias mãos. Marina queria. Marina sempre sabia o que era melhor para todo mundo, menos para ela mesma. Quanto você quer? R$ 1.000 por mês. 2 vezes por semana. 2 horas cada. E o que você faria nessas horas? Conversaria com a Lívia em Libras. Ensinaria vocabulário novo. Contaria histórias. Só isso? Não. Júlia se inclinou para a frente. Você também teria que participar. Eu? Você. Como é que vai funcionar se só a Lívia sabe e você não sabe nada? Ela pode me ensinar. Uma criança de 6 anos vai ensinar o pai? Marcelo suspirou. Júlia tinha razão, mas ele não queria admitir. Eu não tenho tempo para aprender língua de sinais. Tem tempo para ficar no celular enquanto a filha tenta falar com você. A resposta foi um soco no estômago. Não é assim. É sim, ontem você nem percebeu que ela estava tentando chamar sua atenção. Eu estava trabalhando. E vai estar trabalhando sempre? Marcelo se levantou da cadeira. Tá bom, aceito. Aceita o quê? Te contratar. Mas com uma condição. Qual? A prioridade é a oralização. Se eu perceber que essa história de Libras está atrapalhando ela na escola ou com outras crianças, a gente para. Júlia ficou quieta por um tempo, mexendo na colher do café. Tá bem, mas eu também tenho uma condição. Fala. Você não pode desistir na primeira dificuldade. Se aceitar, é para levar até o final. Até quando? Até a Lívia decidir que não quer mais. E se ela nunca decidir? Aí vocês aprenderam uma língua nova. Júlia sorriu. Qual o problema? Marcelo estendeu a mão. Fechado. Quando apertaram as mãos, ele percebeu que as dela estavam calejadas. Mãos de quem trabalhava muito. Posso começar amanhã? Ela perguntou. Pode, mas não vai ser fácil. Por causa da Lívia? Por causa de mim, Júlia riu. Eu já sabia disso. Papai, a Júlia vai vir hoje? Lívia estava na cozinha comendo cereal quando Marcelo desceu para tomar café. Era a 3ª semana desde que Júlia tinha começado as aulas, e a filha sempre perguntava a mesma coisa. Vai. Daqui a pouco. Você vai ficar? Vou. Mentira. Marcelo sempre arrumava alguma desculpa para sair quando Júlia chegava. Reunião, cliente, qualquer coisa que o tirasse da sala, enquanto as duas conversavam em Libras. A campainha tocou às 2 da tarde, como sempre. Oi, Júlia! Lívia correu para abrir a porta. Oi, lindeza!
Júlia entrou carregando uma sacola. Trouxe uma surpresa. Marcelo apareceu na sala de bermuda e camiseta com cara de quem tinha acabado de acordar. Boa tarde. Você não vai sair hoje? Júlia perguntou. Não tenho nada marcado. Ótimo, porque a surpresa é para vocês dois. Lívia bateu palmas. Não é o que é. Vamos fazer cupcakes. Marcelo franziu a testa. Cupcakes? É, mas tem um detalhe. Júlia tirou ingredientes da sacola. A gente só pode se comunicar em libras. Eu mal sei o básico. Por isso mesmo, a Lívia vai te ajudar. Não sei não. Papai, vai ser legal. Lívia puxou o braço dele. Por favor? Marcelo olhou para a filha e depois para Júlia. As duas tinham a mesma expressão de quem não ia aceitar não como resposta. Tá bom. Mas se queimar a cozinha, vocês limpam. Na cozinha, Júlia espalhou os ingredientes na bancada. Farinha, ovos, açúcar, chocolate em pó. Primeiro, a gente precisa falar o nome de cada coisa. Ela pegou um ovo. Ovo. Fez o sinal com as mãos. Agora vocês. Lívia repetiu perfeitamente. Marcelo tentou imitar, mas suas mãos ficaram desajeitadas. Assim não. Lívia pegou as mãos do pai. Olha. Ela guiou os dedos dele, corrigindo o movimento. Melhor? Muito melhor. Júlia sorriu. Próximo, farinha. Passou meia hora só aprendendo o nome dos ingredientes. Marcelo estava suando, mas Lívia ria cada vez que ele errava. Agora a gente começa a cozinhar de verdade. Júlia ligou o forno. Lívia, pede para o seu pai quebrar os ovos. A menina fez os sinais. Marcelo olhou confuso. Ela quer que você faça o quê? Júlia perguntou. Quebrar alguma coisa? Ovos. Ah. Marcelo pegou um ovo e rachou na beirada da tigela. A gema escorreu, mas um pedaço da casca caiu junto. Que nojo, papai. Em libras, Lívia. A menina repetiu a frase em sinais. Júlia começou a rir. E depois Lívia também. Marcelo ficou parado, sem entender. O que foi? Ela não disse que era nojento. Júlia limpou os olhos. Ela disse que você é lerdo. Lerdo? É, e está certo. Marcelo fez uma careta, mas acabou rindo também. Tá bom, deixa eu tentar de novo. O segundo ovo saiu melhor. O terceiro foi perfeito. Agora misturar. Júlia entregou uma colher de pau para ele. Devagar. Marcelo começou a mexer a massa. Lívia subiu numa banqueta para ficar na altura da bancada. Papai, mais rápido. Em libras. Não sei como fala rápido. Eu ensino. Júlia mostrou o sinal. Enquanto Marcelo mexia a massa, Lívia e Júlia conversavam em sinais sobre outras coisas. Ele não entendia quase nada, mas percebia que a filha estava mais solta, mais animada. Pronto. Júlia olhou a consistência da massa. Agora é só colocar nas forminhas. Marcelo derramou a massa em forminhas coloridas, lambuzando a bancada inteira. Você é bem bagunceiro mesmo. Júlia passou um pano onde ele tinha sujado. Desculpa. Não precisa se desculpar. É divertido. Colocaram os cupcakes no forno e sentaram na mesa da cozinha para esperar. Papai, você gostou? Lívia perguntou em voz alta. Gostei. Ele olhou para Júlia. Foi legal mesmo. A Lívia é boa professora, né? É, melhor que alguns adultos que eu conheço. Lívia sorriu e encostou a cabeça no braço do pai. Júlia, você tem filhos? Marcelo perguntou. Não. Quer ter? Um dia, talvez. Você seria uma boa mãe. Júlia ficou vermelha. Obrigada. O timer do forno tocou. Os cupcakes estavam prontos, dourados e cheirosos. Agora a melhor parte. Júlia tirou um pote de glacê da geladeira. Decorar. Passaram mais uma hora espalhando glacê e confetes coloridos nos cupcakes. A cozinha ficou uma zona, mas ninguém ligou. No final da tarde, quando Júlia foi embora, Marcelo ficou olhando a cozinha bagunçada e pensou que havia muito tempo não se divertia tanto com a própria filha. Lívia estava lavando as mãos na pia quando fez um sinal que ele não conhecia. O que foi? Perguntei se a gente pode fazer de novo. Cupcakes. É, pode. Mas só se eu conseguir aprender a falar direito em libras. Lívia riu e fez outro sinal. E esse aí? Eu disse que você vai conseguir. Tem certeza? Tenho. Você só precisa parar de ter medo. Marcelo olhou para a filha e percebeu que ela tinha razão. Ele estava com medo. Medo de não conseguir, medo de parecer ridículo.
Medo de descobrir que Marina tinha outros segredos. Mas pela primeira vez em muito tempo, o medo não parecia tão grande assim. O envelope chegou numa quinta-feira de manhã. Marcelo estava tomando café quando Lívia trouxe as correspondências da portaria. Tem uma carta bonita aqui, papai. O papel era creme, grosso, com o timbre de um escritório de advocacia do Recife. Marcelo sentiu o estômago revirar antes mesmo de abrir. Dr. Marcelo Santos, viemos por meio desta notificar sobre a intenção dos senhores José Roberto e Maria Conceição Almeida. Ele parou de ler e jogou a carta na mesa. Que merda é essa? Papai, palavrão. Desculpa, filha. Marcelo voltou a ler. Os pais de Marina queriam a guarda compartilhada de Lívia. Alegavam que ele não estava proporcionando educação bilíngue adequada, conforme expressa vontade da falecida. Expressa vontade? Ele amassou a carta. Que vontade expressa? Lívia olhou assustada. O que aconteceu? Nada. Os avós querem te visitar. Os avós de Recife? É. Legal. Faz tempo que não vejo eles. Marcelo olhou para a filha e tentou sorrir. Não podia contar que os avós queriam levá-la embora. Às 14h, quando Júlia chegou, ele mostrou a carta para ela. Eles têm razão? Ela perguntou depois de ler. Razão de quê? De que a Marina deixou isso por escrito? Não sei. Não achei nada nos papéis dela. E se tivesse deixado? Marcelo se sentou no sofá. Não sei. Talvez sim. Marina nunca falou dos pais para você? Falou. Disse que eles eram meio duros, tradicionais. E como eles souberam da Libras? Boa pergunta. Júlia ficou quieta por um tempo mexendo na bolsa. Marcelo, posso te contar uma coisa? Claro. Sobre por que eu entendo tanto disso. Disso o quê? De criança que precisa de 2 línguas. Ela se sentou na poltrona em frente a ele. Meus pais são surdos. Marcelo levantou a cabeça. Os dois? Os dois. Eu sou Coda. O que é isso? Child of Deaf Adults, filha de pais surdos. E como é que foi crescer assim? Júlia respirou fundo. Complicado, principalmente quando eu era pequena. Por quê? Porque eu era a intérprete da família, desde os 5 anos. 5 anos? É. Médico, banco, escola, tudo passava por mim. Marcelo tentou imaginar Lívia com 5 anos, traduzindo conversas de adulto. Devia ser pesado. Era, mas o pior não era isso. O que era? Era que eu não tinha amigos. Como assim? As crianças ouvintes não entendiam por que meus pais eram diferentes. As crianças surdas achavam que eu era privilegiada por ouvir. Júlia olhou pela janela. Eu ficava no meio, sem pertencer a nenhum dos 2 mundos. E agora? Agora eu sei que pertencia aos 2, mas levei muito tempo para entender isso. Marcelo se inclinou para a frente. E a Lívia? Ela não vai passar por isso? Não. A situação dela é diferente. Como? Ela é ouvinte. Você é ouvinte. A Libras, para ela, é um presente, não uma obrigação. Um presente como? Ela vai poder se comunicar com pessoas que outras crianças não conseguem. Vai entender uma cultura que a maioria não conhece. Mas e se ela se sentir diferente? Se sentir diferente como? Sei lá, isolada. Júlia riu. Marcelo, sua filha já se sente isolada. Ele parou. Como assim? Ela perdeu a mãe. Você trabalha o tempo todo. Ela passa mais tempo com babá do que com família. A verdade doeu. E a Libras vai resolver isso? Não, mas vai dar uma coisa para vocês 2 dividirem, uma forma de vocês se conectarem. Marcelo ficou olhando para as próprias mãos. Marina sabia disso? Acho que sim. Por que ela não me contou? Você teria escutado? Ele pensou na resposta. Há 2 anos, quando Marina estava viva, ele trabalhava ainda mais. Chegava em casa depois das 9, comia qualquer coisa e ia dormir. Final de semana era para resolver pendências. Provavelmente não. Então ela fez do jeito que achou melhor. Escondido. Preparando. Preparando para quê? Para quando você estivesse pronto. Lívia apareceu na sala com uma boneca na mão. Júlia, você pode ensinar a Bebel a falar em Libras? A Bebel? Minha boneca? Claro, mas boneca não fala. Eu falo por ela. Júlia sorriu. Então vem cá, vamos ensinar. Marcelo ficou observando as 2 sentadas no chão, ensinando sinais para uma boneca de plástico. Lívia ria cada vez que traduzia para a boneca o que Júlia dizia. Ele pensou nos pais de Marina, na carta,
nos advogados que teria que contratar. Pensou em Júlia criança, traduzindo conversas que não entendia direito. Pensou na própria filha, sorrindo no chão da sala. E pela primeira vez Marcelo se perguntou se Marina não tinha razão desde o começo. Desculpa, como é que fala obrigado mesmo? Marcelo estava na sala às 8 da noite, praticando sinais em frente ao espelho. Júlia tinha sugerido que ele se inscrevesse num curso noturno de Libras para acelerar o aprendizado. Assim, Júlia mostrou o movimento, a mão na altura do peito, depois para frente. Assim? Quase. O polegar mais levantado. Ela se aproximou e ajeitou a posição dos dedos dele. A mão dela tocou na dele por alguns segundos. Agora sim. Marcelo repetiu o sinal algumas vezes. Tá difícil isso. No começo é sempre assim. Você está indo bem. Bem? Eu mal consigo falar bom dia direito. Mas está tentando. É o que importa. Eles estavam sozinhos na sala. Lívia tinha ido dormir há meia hora, depois de mais uma aula animada com Júlia. Quer um café? Marcelo perguntou. Quero. Na cozinha, ele preparou 2 xícaras enquanto ela organizava o material da aula. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse, voltando com o café. Claro. Por que você se ofereceu para ajudar? Como assim? Você mal me conhecia. Podia ter fingido que nunca viu a gente. Júlia mexeu o açúcar no café. Fiz uma promessa para a Marina. Só por isso? Não só. Então por quê? Porque a Lívia me lembrou de mim mesma. Como? Criança perdida entre 2 mundos. Querendo pertencer, mas sem saber como. Marcelo se sentou ao lado dela na mesa da cozinha. E eu lembro você de quem? Do meu pai. Seu pai? É. Ele também tinha medo. Medo de quê? De não ser suficiente para mim e para minha mãe. E era? Era mais do que suficiente. Só demorou para perceber. Marcelo bebeu um gole do café. Como você sabe que eu vou perceber? Porque você está aqui, tentando aprender. Isso já é muito. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Júlia? Oi? Obrigado. Ele fez o sinal que ela tinha acabado de ensinar. De nada. Ela sorriu. Está melhorando. Na semana seguinte, Marcelo chegou em casa mais cedo que o normal. Tinha tido uma reunião cancelada e decidiu pegar Lívia na escola pessoalmente. Quando abriu a porta do apartamento, ouviu vozes na sala. Júlia e Lívia estavam conversando em Libras, rindo de alguma coisa. O que foi? Ele perguntou entrando na sala. A Júlia estava contando uma piada. Que piada? Você não vai entender. Lívia fez uma cara travessa. Por que não? Porque é uma piada visual. Só funciona em Libras. Marcelo se sentou no sofá. Conta aí. Eu tento entender. Júlia refez os sinais devagar. Marcelo acompanhou algumas palavras, mas perdeu o fio no meio. Entendi metade. A piada é sobre um surdo que vai no médico, Júlia traduziu. O médico pergunta, o que você tem? E o surdo responde, se eu pudesse falar, não estaria aqui. Marcelo demorou 1 segundo para entender. Quando caiu a ficha, riu alto. É boa mesmo. Tem mais. Lívia bateu palmas. Conta aquela da escola. Júlia contou mais 2 piadas. Marcelo entendeu uma delas inteira. Estou melhorando? Está. Júlia guardou o material na bolsa. Na semana que vem a gente pode tentar uma conversa mais longa. Que tipo de conversa? Sobre você, sua família, seu trabalho. Em Libras? Em Libras. Vai ser um desastre. Vai ser engraçado. Quando Júlia se levantou para ir embora, Marcelo percebeu que estava chovendo lá fora. Espera um pouco, está chovendo. Não tem problema, pego um Uber. Deixa eu te levar. Não precisa. Precisa sim. Está tarde e chovendo. No carro, eles conversaram sobre coisas banais. Trânsito, tempo, trabalho. Quando chegaram no prédio dela, a chuva tinha virado uma garoa fina. Obrigada pela carona. Imagina. Júlia abriu a porta do carro, mas não desceu. Marcelo? Oi. Você está sendo um bom pai. Não sinto isso. A Lívia sente. Como você sabe? Ela me conta coisas. Que tipo de coisas? Que você está tentando, que você quer aprender. Para ela, isso significa muito. Marcelo olhou para o volante. Marina seria melhor nisso tudo. Marina não está aqui, você está. E se eu não for suficiente? Você é. Só precisa acreditar nisso.
Júlia desceu do carro e acenou da porta do prédio. Marcelo ficou parado, vendo ela entrar antes de voltar para casa. Quando chegou no apartamento, Lívia já estava dormindo. Ele foi até o quarto dela e ficou olhando por alguns minutos. Boa noite, filha. Ele fez o sinal que Júlia tinha ensinado. Lívia não viu, porque estava de costas. Mas Marcelo se sentiu bem fazendo o gesto. Era um começo. Eles chegaram ontem à noite. Marcelo estava ao telefone com o advogado quando a campainha tocou. 10 da manhã de sábado, e ele já sabia quem era. Alô, Marcelo? José Roberto tinha a mesma voz grossa que Marcelo lembrava do velório de Marina. Seu José, Dona Conceição. A sogra estava mais magra, com o cabelo completamente branco. Carregava uma bolsa grande e um envelope. Cadê a nossa neta? Lívia está no quarto. Lívia, ele chamou. Vem cá. A menina apareceu correndo e se jogou nos braços dos avós. Vovô! Vovó! Minha princesa! José Roberto levantou ela no colo. Como você cresceu? Eles se sentaram na sala. Marcelo ofereceu café, mas os dois recusaram. Viemos resolver essa situação. Conceição foi direto ao ponto. Que situação? A educação da Lívia. José Roberto tirou um tablet da bolsa. Temos aqui alguns vídeos da Marina. Que vídeos? Ela mandava para nós, mostrando a Lívia falando em libras. Marcelo sentiu o chão fugir dos pés. Mostra aí. No primeiro vídeo, Marina estava na cozinha com Lívia no colo. As duas faziam sinais e riam. Esse é de 2 anos atrás, José Roberto explicou. No segundo, Lívia tinha uns 4 anos e conversava fluentemente em libras com Marina. E esse é de poucos meses antes de Marina morrer. Marcelo olhou para a filha, que estava assistindo os vídeos com os olhos brilhando. Mamãe estava ensinando para mim o sinal de saudade. Lívia fez o movimento. E você lembra? Conceição perguntou. Lembro de algumas coisas. Agora a Júlia está me ensinando de novo. Quem é Júlia? José Roberto franziu a testa. É uma amiga. Ela fala libras também. Os avós trocaram olhares. Marcelo, precisamos conversar. Lívia, vai brincar no seu quarto. Mas eu quero ficar com vocês. Vai, filha. Depois vocês conversam mais. Quando Lívia saiu, o clima na sala mudou. Nossa filha deixou bem claro o que queria. José Roberto cruzou os braços. Ela queria que a Lívia continuasse aprendendo libras. E você ignorou isso. Não ignorei. Encontrei uma professora. Depois de quanto tempo? Marcelo não respondeu. 2 anos, Marcelo. 2 anos a menina ficou sem contato com a língua de sinais. Ela estava se adaptando à vida sem a mãe e perdendo uma parte da identidade que Marina construiu para ela. Identidade? Marcelo se levantou. Que identidade? A menina ouve perfeitamente. Isso não importa. Conceição também se levantou. Marina queria que ela fosse bilíngue. Marina queria muita coisa. Não deu para fazer tudo. Deu para contratar babá. Deu para trabalhar 12 horas por dia. Deu para viajar a trabalho. Vocês não sabem como foi difícil. Sabemos sim, perdemos uma filha também. O silêncio pesou na sala. O que vocês querem? Marcelo perguntou. Guarda compartilhada. Lívia passa metade do ano conosco em Recife. Nem pensar. Então você vai cumprir o que Marina pediu. Como? José Roberto tirou uma folha do envelope. Está tudo aqui. Escola bilíngue, curso de libras para você, intérprete quando necessário. Marcelo leu o papel. Era uma lista detalhada com a assinatura de Marina. Ela realmente escreveu isso. Escreveu e registrou em cartório. Por que ela não me mostrou? Porque sabia que você ia resistir. Marcelo amassou o papel. Não vou deixar vocês levarem minha filha. Então cumpra o acordo. E se eu não cumprir? Aí a gente vai para a justiça. Lívia apareceu na porta da sala fazendo sinais desesperados. O que foi, filha? Chega. Ela repetiu o sinal várias vezes. Chega de brigar. Os 3 adultos ficaram calados, olhando para a menina de 6 anos pedindo paz. Desculpa, princesa. José Roberto se abaixou na altura dela. Não estamos brigando. Estão sim. Eu sei quando adulto está brigando. Conceição começou a chorar. Vovó, por que está chorando? Porque tenho saudade da sua mamãe. Lívia fez o sinal de saudade que tinha mostrado no vídeo. Eu também. À noite, depois que os avós foram para o hotel,
Júlia chegou para a aula de sempre. Marcelo contou tudo o que tinha acontecido. Eles têm razão, ele perguntou. Sobre o quê? Sobre eu ter ignorado o que Marina queria. Você não sabia, mas agora eu sei. Eles estavam na varanda, depois de colocar Lívia para dormir. E o que você vai fazer? Não sei, estou com medo. Medo de quê? De não conseguir. De perder a Lívia. Você não vai perder ela. Como você tem certeza? Porque você ama ela. E agora você sabe o que fazer. Marcelo olhou para Júlia. O cabelo dela estava solto, diferente de como usava durante as aulas. E você? Vai ficar aqui me ajudando? Se você quiser. Eu quero. Eles ficaram se olhando em silêncio. Júlia. Oi. Obrigado. Por tudo. Ele se inclinou e beijou ela. Um beijo suave, cuidadoso, como se estivesse perguntando se podia. Júlia respondeu o beijo, e por alguns segundos eles ficaram ali, na varanda, descobrindo que além de Libras, tinham encontrado outra forma de se comunicar. Quando se separaram, ela sorriu. Vai dar tudo certo. Tem certeza? Tenho. Nós vamos cuidar da Lívia juntos. A palavra nós soou como uma promessa. Bom dia, seu juiz. Marcelo estava na frente do espelho do banheiro, ensaiando o que ia dizer na audiência da semana seguinte. Júlia havia sugerido que ele praticasse, tanto em português quanto em Libras. Não é seu juiz. Júlia apareceu na porta. É meritíssimo, ou Vossa Excelência. Que complicado. É protocolo. Vem, vamos treinar direito. Na sala ela havia preparado uma simulação completa, cadeiras organizadas como tribunal, papel e caneta para fazer anotações. Lívia está na escola? Ele perguntou. Está. Temos 3 horas para ensaiar. Marcelo se sentou na cadeira que representava o banco dos réus. Me sinto um criminoso. Não é julgamento criminal, é audiência de família. Mesmo assim. Júlia pegou uma pasta com anotações. Vou fazer de advogado dos seus ex-sogros. Vou ser bem chata. Pode ser. Doutor Marcelo, o senhor pode nos explicar por que ignorou os desejos expressos de sua falecida esposa? Eu não ignorei. Eu não sabia. Como não sabia? A senhora Marina não conversava com o senhor sobre a educação da filha? Marcelo parou. A pergunta doeu. Conversava, mas... Mas o quê? Mas eu estava sempre trabalhando. Então o senhor admite que negligenciou sua responsabilidade como pai? Não. Eu trabalhava para dar o melhor para elas. O melhor material, doutor. Mas e o emocional? Marcelo se levantou da cadeira. Isso é cruel. É o que o advogado deles vai perguntar. Júlia largou o papel. Senta. Vamos tentar de novo. Não quero. Marcelo, se você não se preparar direito, pode perder a Lívia. A frase o fez voltar para a cadeira. Doutor, nos últimos 2 anos, quantas horas por dia o senhor passou com sua filha? Depende do dia. Em média, 2, 3 horas. E quantas horas ela passou com babás ou na escola? Umas 10 horas. Então sua filha passa mais tempo longe do pai do que perto? Como qualquer criança que vai para a escola. Mas não é só escola, doutor. São 10 horas diárias longe de casa. Marcelo começou a suar. E agora? Mudou alguma coisa? Mudou. Estou aprendendo Libras. Há quanto tempo? 2 meses. Apenas 2 meses. E qual seu nível? Básico. Básico. Sua filha de 6 anos sabe mais Libras que o senhor? Por enquanto, sim. Como o senhor pretende supervisionar a educação bilíngue dela sem dominar uma das línguas? Marcelo olhou para Júlia. Vou continuar estudando. Vai contratar professora particular? Já contratei. Quem? Júlia Santos. E qual a qualificação da senhorita Júlia? Marcelo percebeu que não sabia direito. Ela é formada em letras e é filha de pais surdos. Tem especialização em educação bilíngue? Tem experiência prática. Isso não é qualificação acadêmica, doutor. Júlia interrompeu a simulação. Aqui eles podem me atacar mesmo. Por quê? Porque não tenho pós-graduação em Libras. Só graduação em letras e experiência de vida. Isso não basta? Para ensinar, basta. Para impressionar juiz, não sei. Marcelo passou a mão no cabelo. Que merda. Calma, a gente pensa em outra estratégia. Qual? Você vai falar sobre mudanças práticas, não promessas, coisas que já aconteceram. Como o quê? Você se matriculou num curso de Libras. É.
Já conversa básico com a Lívia. Contratou intérprete. Você. E mais importante, a Lívia está feliz. Marcelo parou. Como assim? Ela está mais solta, mais comunicativa, qualquer um percebe? É verdade. Então vamos focar nisso, no bem-estar da criança. Eles passaram mais 2 horas ensaiando respostas diferentes. No final, Marcelo estava mais confiante. E se eles perguntarem sobre a gente? Ele disse, guardando os papéis. Sobre a gente o quê? Sobre nós. Eles podem usar contra mim. Como? Dizer que você está aqui por interesse pessoal, não profissional. Júlia ficou quieta. E está. O quê? Por interesse pessoal. Ela se aproximou dele. Começou profissional. E agora? Agora é pessoal também. Marcelo a puxou pela cintura. Não vai complicar as coisas? Já está complicado mesmo. Eles se beijaram ali na sala, entre as cadeiras desarrumadas da simulação. Júlia? Oi. Se eu ganhar essa audiência, você fica? Fico. E se eu perder? Também fico. Promete? Prometo. Quando Lívia chegou da escola, encontrou os dois organizando os móveis da sala. O que vocês fizeram aqui? Brincamos de tribunal. Marcelo fez o sinal de tribunal que havia aprendido. Posso brincar também? Pode, mas agora vamos fazer lanche. Na cozinha, enquanto preparava sanduíches, Marcelo percebeu que pela primeira vez em semanas não estava com medo da audiência. Talvez fosse porque finalmente tinha certeza do que estava lutando para manter. Não era só a guarda de Lívia, era a família que os três estavam construindo juntos. A audiência foi numa sala pequena, no Fórum da Barra Funda. Marcelo chegou 15 minutos antes, de terno azul marinho e gravata que Júlia havia escolhido. Respira fundo. Ela ajeitou a gravata dele. Vai dar certo. E se não der? Vai dar. José Roberto e Conceição estavam sentados do outro lado da sala com o advogado deles. Um homem de uns 60 anos com pasta de couro. O juiz entrou às 14h em ponto. Meritíssimo. Marcelo se levantou junto com todos os outros. Podem sentar. Estamos aqui para tratar da guarda da menor Lívia Santos Almeida. O advogado dos avós falou primeiro. Apresentou os vídeos de Marina, o documento registrado em cartório, argumentou sobre abandono da educação bilíngue. Meritíssimo. A criança ficou 2 anos sem contato com Libras. Isso configura negligência educacional. Depois foi a vez do advogado de Marcelo. A criança está bem adaptada, tem ótimo desempenho escolar e relacionamento saudável com o genitor. O juiz fez algumas perguntas para os avós. Eles falaram sobre a importância da Libras, sobre os desejos de Marina. E o senhor, doutor Marcelo, o que tem a dizer? Marcelo se levantou. Meritíssimo, eu cometi erros. Não sabia dos desejos da Marina sobre a educação bilíngue. E agora sabe? Sim, senhor, e estou correndo atrás. Como? Me matriculei num curso de Libras, contratei uma intérprete para acompanhar a Lívia, e já consigo conversar básico com minha filha. O juiz anotou alguma coisa. Pode demonstrar? Senhor? Pode falar alguma coisa em Libras? Marcelo olhou para Júlia, que fez um sinal discreto de encorajamento. Ele fez os sinais para "Eu amo minha filha". E isso significa "Eu amo minha filha". Há quanto tempo está estudando? 2 meses. E a intérprete? Está presente? Júlia se levantou. Estou, meritíssimo. Qual sua qualificação? Sou graduada em Letras Libras e filha de pais surdos. Coda? Sim, senhor. E como avalia o progresso do Dr. Marcelo? Está indo muito bem. E mais importante, a Lívia está muito feliz. Por quê? Porque ela sente que o pai está se esforçando para se comunicar com ela. Isso fez toda a diferença. O juiz chamou Lívia para conversar. Ela entrou acompanhada da assistente social. Oi, Lívia. Oi, seu juiz. Você pode me contar como está em casa? Está bom. Seu pai está aprendendo Libras? Está. Ela sorriu. Ele é meio lerdo, mas está melhorando. O juiz riu. E você gosta disso? Gosto muito. Agora a gente consegue conversar sobre coisas secretas. Que tipo de coisas? Coisas que a Júlia ensina para a gente. Você gosta da Júlia? Gosto. Ela é legal e faz cupcakes comigo. E você quer morar com seus avós? Lívia ficou séria. Posso visitar eles? Pode.
Então eu quero ficar com meu pai, mas visitar os vovôs. Por quê? Porque meu pai precisa de mim. Ele ainda não sabe fazer sinais direito. O juiz dispensou ela e ficou alguns minutos analisando os documentos. A decisão é a seguinte: a guarda permanece com o genitor, Dr. Marcelo Santos. Marcelo sentiu o alívio subir pela espinha. Porém, com as seguintes condicionantes, o alívio virou ansiedade. Primeiro, curso de Libras contínuo com certificação anual. Sim, senhor. Segundo, intérprete na escola sempre que necessário. Sim, senhor. Terceiro, férias escolares anuais com os avós maternos. Marcelo olhou para José Roberto e Conceição. Eles pareciam satisfeitos. Quarto, avaliação semestral com assistente social. Está bem. A audiência está encerrada. Do lado de fora do fórum, os avós se aproximaram dele. Obrigado por aceitar as condições. José Roberto estendeu a mão. Obrigado por não desistirem da Lívia. Marina seria orgulhosa de você. Conceição abraçou ele. Espero que sim. 3 semanas depois, Júlia recebeu uma ligação. Passou. A voz dela estava animada. Passei no mestrado. Marcelo estava na cozinha fazendo café quando ela contou. Que mestrado? Lembra que eu comentei? Linguística aplicada com foco em educação bilíngue. Que bom. Ele forçou um sorriso. Mas tem um problema. Qual? É na UFP, em Recife. Marcelo sentiu o mundo desabar. Recife? 2 anos. E quando começa? Março do ano que vem. Eles ficaram em silêncio. Parabéns. Ele tentou parecer sincero. Marcelo, não, é uma oportunidade incrível. Você tem que ir. Mas e a Lívia? E você? A gente se vira. Júlia se aproximou. E se não fosse presencial? Como assim? Liguei para a coordenação. É um mestrado híbrido, algumas disciplinas online, algumas presenciais. E isso significa que eu posso ficar em São Paulo até dezembro. E depois ver como fica. Marcelo a puxou para um abraço. Tem certeza? Tenho. Vocês dois viraram família para mim. Júlia, oi, eu te amo. Foi a primeira vez que ele disse isso. Eu também te amo. Papai, Júlia. Lívia apareceu correndo na cozinha. Vocês estão namorando? Eles riram. Estamos. Júlia fez o sinal de coração. Que legal. Agora somos uma família de verdade? Marcelo olhou para as 2 mulheres mais importantes da sua vida. Somos, filha, uma família de verdade. 6 meses depois. Papai, você lembrou de pedir sem açúcar? Lívia estava sentada na mesma mesa, onde tudo havia começado, balançando as pernas na cadeira. Agora ela tinha 7 anos e conversava metade do tempo em Libras, metade em português, às vezes misturando as 2 línguas na mesma frase. Lembrei. Marcelo fez o sinal de lembrar enquanto falava. Está melhorando. Júlia sorriu, voltando do balcão com 3 copos. Suco de laranja para a princesa, café sem açúcar para o lerdo e café com açúcar para mim. Ei! Marcelo fingiu indignação. Não sou mais lerdo em Libras. É sim, Lívia riu. Ontem você tentou dizer boa noite e falou boa comida. Foi só uma vez. Foi 3 vezes na mesma semana. Júlia se sentou ao lado dele, colocando a mão por cima da dele em cima da mesa. Era um gesto natural agora, como se sempre tivessem feito isso. Como foi a reunião na escola? Ela perguntou. Boa. A professora disse que a Lívia está ajudando outras crianças a aprender alguns sinais básicos. É verdade. Lívia bateu na mesa animada. Ensinei obrigado e por favor para toda a turma. E eles gostaram? Adoraram. A tia Sandra disse que posso ensinar uma palavra nova por semana. Marcelo olhou pela janela do café. Era domingo de tarde e a Vila Mariana estava movimentada. Famílias passeando, casais de mãos dadas, crianças correndo na praça. Em que você está pensando? Júlia seguiu o olhar dele. Em como a vida mudou. Para melhor? Muito melhor. Lívia estava desenhando em um papel enquanto eles conversavam. De vez em quando levantava a cabeça para fazer algum comentário em sinais. Papai, posso contar uma coisa? Claro. Às vezes eu sonho com a mamãe. Marcelo sentiu o peito apertar. Eles não falavam muito sobre Marina ultimamente. E o que ela fala no sonho? Que está orgulhosa de você.
De mim? É. Ela disse que você está cuidando bem de mim. E você, o que acha? Lívia parou de desenhar e olhou para ele com seriedade. Acho que a mamãe estava certa. Certa sobre o quê? Que você ia aprender. Só precisava de um pouco de ajuda. Ela olhou para Júlia. E ela mandou a pessoa certa para ajudar. Júlia limpou os olhos com o guardanapo. Sua mãe era uma mulher muito esperta. Era. Lívia voltou a desenhar. Mas vocês também são espertos. Por isso deram certo. Marcelo pegou o desenho que ela estava fazendo. Era uma família. Um homem, uma mulher e uma menina, todos fazendo sinais diferentes. O que cada um está falando? Ele perguntou. Você está falando, eu amo vocês. Ela apontou para a figura dele. A Júlia está falando, somos uma família. E você? Eu estou falando, finalmente. Finalmente o quê? Finalmente todo mundo se entende. Marcelo dobrou o desenho e guardou na carteira. Júlia, e o mestrado? Como estão as aulas online? Correndo bem, as presenciais começam só ano que vem. E você vai mesmo para Recife? Vou, mas só por alguns meses, e vocês vão me visitar. Posso conhecer onde a mamãe cresceu? Lívia perguntou. Pode, e pode conhecer seus avós melhor também. Legal. 1 ano atrás, Marcelo teria ficado com medo dessa conversa. Medo de perder Lívia. Medo de ficar sozinho. Medo de não conseguir cuidar dela direito. Agora, ele sabia que eles iam ficar bem, independente da distância, do tempo, das dificuldades que aparecessem. Vocês querem saber uma coisa? Ele disse. O quê? As duas perguntaram juntas. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estou com medo do futuro. Por quê? Júlia apertou a mão dele. Porque agora eu sei que não importa o que aconteça, a gente vai se comunicar. De um jeito ou de outro. Lívia parou de beber o suco. Papai, posso te ensinar uma palavra nova? Pode. Ela fez um sinal que ele não conhecia. O que é? Gratidão. Gratidão? É. Quando você está feliz por alguma coisa boa que aconteceu. Marcelo repetiu o sinal. Gratidão. Isso mesmo. E eu tenho gratidão por vocês duas. Nós também temos gratidão por você. Eles ficaram mais alguns minutos no café, conversando sobre planos para a semana, sobre o aniversário de Lívia no mês seguinte, sobre a viagem que fariam nas férias. Conversas simples, cotidianas, mas que para Marcelo tinham um significado especial. Eram conversas de família. Quando se levantaram para ir embora, Lívia acenou para a barista que estava no balcão, a mesma que trabalhava lá no dia em que eles conheceram Júlia. Tchau, ela gritou em voz alta. Depois fez o mesmo em libras. Na rua, caminhando de volta para o carro, Marcelo olhou para as duas mulheres ao seu lado e percebeu que Marina tinha razão desde o começo. Lívia precisava das duas línguas. Não por necessidade, mas por completude. E ele também precisava aprender a se comunicar de formas diferentes. Não só em libras, mas em carinho, atenção, presença. Papai? Lívia puxou a mão dele. Oi, você está feliz? Ele olhou para ela, depois para Júlia, depois para a rua cheia de vida ao redor deles. Estou, filha, muito feliz. E pela primeira vez em anos, era completamente verdade. Se você chegou até aqui, significa que acompanhou toda a jornada do Marcelo, da Lívia e da Júlia. Uma história sobre descobertas, amor e a beleza de se comunicar além das palavras. Esta história mostra como, às vezes, precisamos sair da nossa zona de conforto para encontrar conexões verdadeiras e como o amor de uma família pode superar qualquer barreira. Se esta narrativa tocou seu coração de alguma forma, deixe um like para nos ajudar a alcançar mais pessoas que também podem se emocionar com esta história de superação e união. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre segundas chances, sobre a importância da comunicação em todas as suas formas. Ou simplesmente com quem aprecia uma boa história brasileira cheia de emoção. Se você gostou do conteúdo e quer ver mais histórias como esta, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E agora queremos saber, de que país você está assistindo a este vídeo? Deixe nos comentários de onde você é. Adoramos saber que nossas histórias chegam em lugares diferentes e conectam pessoas ao redor do mundo!